E neste momento eu quero meditar com os queridos irmãos sobre, queridos, a restauração de Jó, a ação de Deus na restauração de Jó. E eu quero convidá-los para assim abrir as Sagradas Escrituras no livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, o nosso texto que estaremos meditando nesta noite, amados irmãos, que nós possamos olhar para esse texto da palavra de Deus. Hoje pela manhã, meditei juntamente com os irmãos no programa Cristo é a Resposta sobre os ataques do diabo contra Jó, amados irmãos. E agora à noite eu quero meditar com os amados irmãos sobre a restauração de Jó, tendo como nosso texto básico Jó capítulo 42. Abra sua Bíblia se você tiver, se não tiver aí à sua disposição, você pode acompanhar a leitura do texto da palavra de Deus. Jó capítulo 42. Assim nos diz as Sagradas Escrituras, meus amados irmãos. Jó capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Isso relatei o que não entendia, coisa que para mim era inescrutáveis e que não entendia. Escuta-me, pois, e falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Por que não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó? Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto como meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofá o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Meus queridos irmãos e amigos, nessa atualidade nós precisamos estarmos atentos. Não podemos baixar a guarda. Amados irmãos, o reino espiritual não está de quarentena. Isto é verdade. Nós precisamos vigiar a cada momento, a cada instante, e erguemos a cabeça, e a cada momento
confiarmos tão somente no Senhor nosso Deus, pois sabemos que como homens e mulheres de Deus, nós não estamos isentos dos ataques do inimigo, do diabo. Pois, queridos, nestes dias não podemos nos esquecer que o diabo não está de quarentena. Isto é verdade. Ele tem lançado os seus torpedos contra a família, contra os servos do Senhor. Ora, há torpedos mortíferos apontados para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos servos de Deus. Pode ser a crise conjugal, a crise dos jovens, é a crise de valores. Amados irmãos, o diabo que atacou a Jó, podemos ver que o diabo, queridos irmãos, atacou 6 áreas básicas da vida de Jó. Ele atacou, amados irmãos, isso é o relacionamento de Jó com Deus, atacou as finanças de Jó, os filhos de Jó, a saúde de Jó, o casamento de Jó, as amizades de Jó. Ora, não obstante os ataques do diabo, Deus proclamou o caráter de Jó. Amados irmãos, Deus conhece quem são os seus filhos. Deus conhece a sua vida, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você faz e o que você não faz. Satanás levantara suspeitas sobre as motivações pelas quais Jó servia a Deus. Ele disse que Jó servia a Deus por interesse. Disse que Jó servia a Deus porque Deus o tinha enriquecido. Vede, Satanás acusara Jó de amar mais o dinheiro, os filhos e a saúde do que a Deus. Ora, mas não obstante as teses de Satanás contra Jó, nós podemos ver Deus, amados irmãos, indo ao encontro de Jó, sustentando, fortalecendo. Ora, pois, amados irmãos, antes de contemplarmos a restauração de Jó, amados, nós precisamos aprender que nenhum servo de Deus, em primeiro lugar, está isento dos torpedos do inferno, queridos irmãos. Satanás atacou os bens de Jó. Olhe para Jó capítulo 1, verso 13 ao verso 20. Ele usou homens, usou os sabeus, os caldeus, que roubaram e saquearam os rebanhos de Jó. Jó foi espoliado, roubado, decretou a falência, foi à bancarrota, abriu concordata. Aquele homem era um homem rico, queridos e amados irmãos. Mas eis que se levantaram uma grande crise. O diabo usou o fogo, queimou as ovelhas e os servos de Jó. Jó capítulo 1, verso 16. Jó, sendo um homem rico do Oriente, ficou pobre, sem crédito. Sua empresa faliu, seu negócio acabou. A crise financeira é a crise de muitas famílias nessa atualidade. É o investimento que não deu certo, é o negócio que se frustrou, é a empresa que não reage, é a crise que não acaba, é a globalização que solapa a estabilidade, é a pandemia deste vírus terrível que não chega ao final, é o pai de família que é mandado embora aos 50 anos e não arranja mais emprego. Talvez um acidente, uma tragédia, uma mudança de política na empresa pegou você de surpresa nesta atualidade e pôs sua vida financeira de cabeça para baixo. Tudo que você construiu durante anos foi de água abaixo. Satanás atacou os filhos de Jó. Vede, Jó capítulo 1, verso 19. Jó era um pai exemplar. Jó inspirava amizade no coração dos seus filhos. Ele tinha comunhão com os seus filhos. Ele santificava os seus filhos. Orava por todos os seus filhos. Ele priorizava a vida espiritual dos filhos. Mas Satanás atacou os filhos de Jó num dia de festa, de comunhão familiar, de tal maneira que todos os filhos de Jó morreram, amados irmãos. Num único desastre, Jó vai para o cemitério sepultar todos os seus 10 filhos de uma única vez. Sua dor é indescritível. Jó raspou a cabeça, mostrando
que a sua glória havia se apagado. Mas não obstante a isso, nós podemos ver que os amigos de Jó o acusaram. Disseram que a habitação de Jó havia sido amaldiçoada. Jó capítulo 5, verso 3. Disseram que os seus filhos haviam sido desamparados e destruídos. Jó capítulo 5, verso 4. Disseram que os seus filhos eram rebeldes e por isso Deus os havia destruído. Jó capítulo 8, verso 4. Ora, amados, quem sabe este não é o dilema da sua vida hoje? Há muitos filhos que estão sendo atingidos pelos dardos inflamados do maligno. Há muitos pais e mães que estão chorando pelos seus filhos. Há muitos filhos que estão no mundo, no vício, no pecado, nas drogas, amados, deixando-se levar pela violência, ora pela rebeldia, desobedientes, não obedecem mais aos seus pais. Isso está acabando com muitos pais. Mas não obstante a isso, Satanás atacou a saúde de Jó. Satanás achou que Jó amava mais a sua pele do que a Deus. Jó então foi ferido, uma infecção, mau hálito, dor, pele necrosada, corpo encarquilhado. Ele raspava as suas feridas, meus amados irmãos, com cacos de telha. E quando nós olhamos para o capítulo 19, abra a sua Bíblia, você depois pode acompanhar. Jó capítulo 19, meus amados, nós podemos ver que a situação de Jó não era fácil, amados irmãos. Ele nos diz assim: ora, respondeu, porém, Jó, dizendo: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, não tendes vergonhas de injuriar-me, embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos quereis engrandecer contra mim e repreender-me pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transformou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e já não posso passar das minhas veredas por trevas. Da minha honra me despejou e tirou-me a coroa da minha cabeça, quebrou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou a minha espécie como uma árvore, e fez inflar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como seus inimigos. Ora, pois, verso 13, pois de longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se faz estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abandonam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele, e a minha carne escapei só com a pele dos meus dentes. Oh, meus queridos irmãos, a situação de Jó não era fácil. Jó então foi ferido. Eis que se abatera sobre ele uma infecção, o seu mau hálito, a dor, a pele necrosada, seu corpo encarquilhado, raspava as suas feridas com cacos de telha. As pessoas cuspiam nele, seus ossos ardiam, formavam-se bolhas de pus, e ele mordia dessas bolhas para aliviar a sua dor. Sua dor foi tão grande que ele desejou morrer, amados irmãos, no ventre da sua mãe. Desejou morrer ao nascer, desejou que os seios de sua mãe não estivessem murchos para morrer de fome,
procurou e desejou a morte, mas a morte fugiu dele. Quem sabe você vive o drama de uma enfermidade na família, uma doença crônica, um diagnóstico sombrio, uma cirurgia iminente, um problema que você não sabe como solucionar. Mas não obstante a sua dor física, a sua enfermidade, Satanás atacou o casamento de Jó. A mulher de Jó não suportou a pressão. Ela estava acostumada com o sucesso e não com o sofrimento, não com a pobreza. Ela estava acostumada com as glórias da prosperidade e não com o vale da dor, da adversidade. Ora, amados irmãos, ela então se levanta e diz: amaldiçoa a Deus e morre. Jó enfrenta o drama da crise conjugal, do abandono da esposa, na hora da sua maior solidão e aflição. É a dor que supera o romance, é a revolta, e a revolta mostra a carranca. Ora, e é a crise no casamento que se instala, meus queridos, é o divórcio do cônjuge e depois dos filhos. Mas não obstante a isso, Satanás atacou as amizades de Jó. Ora, eis que os amigos de Jó, ao tomarem conhecimento da sua dor, do momento que ele estava passando, vivendo, foram até ele. Eles vieram de longe. Eles foram solidários com Jó a priori. Eles choraram, amados irmãos. Mas depois eles acusaram Jó. Disseram que Jó não era convertido, que Jó era um pecador endurecido, que Jó era um rebelde contra Deus, que Jó era um hipócrita, um adúltero, um ladrão, um explorador de pobres. Ora, disseram que Jó era insensível às necessidades dos aflitos. Disseram que Jó era louco. Quem sabe seus amigos mais achegados se voltaram contra você, e agora o que você vê é a decepção, é a mágoa, é a traição, é a acusação insolente, injusta, é a dor no seu peito. Mas não obstante os ataques de Jó, digo do diabo contra Jó, queridos irmãos, não obstante a dor do seu sofrimento, nós podemos contemplar a sua atitude, a atitude de Jó, diante do drama do sofrimento. Jó desabafa com Deus sobre a sua dor. Jó, na sua angústia, levou aos céus 16 vezes a pergunta: por quê? Por que estou sofrendo? Por que perdi meus filhos? Por que não respondes às minhas orações? Por que perdi meus bens? Por que meu casamento está em crise? Por que meus amigos me acusam? Por que não me matas, ó Deus? Jó estava cheio de queixa. Ele levantou 34 queixas contra Deus, pois os problemas, amados, geram questionamentos. E muitas vezes, assim também nós agimos como Jó, amados irmãos, e nos levantamos e perguntamos: por quê? Por que estou passando por este momento? Por que nós estamos sofrendo? Por que eu estou enfrentando esta crise, esta pandemia e tantas outras coisas? Ninguém entendeu a causa do sofrimento de Jó, queridos irmãos. Ora, não obstante os ataques do diabo, ninguém entendeu o sofrimento de Jó. Satanás se levantara e disse que Jó servia a Deus por interesse. A mulher de Jó revolta-se contra Deus e diz: abandona, e pede ao marido para desistir de Deus e morrer. Seus amigos, ora, o acusa e diz que são os pecados de Jó. Jó acha que suas aflições foram impostas por Deus. Ninguém discerniu que era Satanás quem estava atacando Jó. Oh, queridos e amados irmãos, mas não obstante o seu sofrimento, a sua dor, Jó se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor, ele está vivo, e que por fim se levantará. Vede o capítulo 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.
Não obstante a dor do sofrimento, a perda, amados irmãos, e tantas outras tristezas, Jó não deixou de confiar em Deus. Ele chegou a dizer: ainda que ele me mate, nele eu crerei. Ora, e quando nós paramos e olhamos, quando parecia que tudo estava perdido, nós podemos, em terceiro lugar, queridos irmãos, contemplar a intervenção de Deus na restauração de Jó. A ação de Deus na restauração de Jó. Deus não respondeu sequer um dos questionamentos de Jó, mas fez-lhe 70 perguntas, e podemos citar algumas delas. Amados irmãos, Deus pergunta a Jó: aonde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Aonde estavas tu quando eu espalhava as estrelas do firmamento? Aonde estavas tu quando eu punha limites nas águas do mar? Deus mostrou para Jó a sua soberania. Não obstante, queridos irmãos, a dor, o sofrimento, a crise, nada, queridos irmãos, afeta a intervenção de Deus. A crise não significa que Deus deixou de controlar, de reinar, de agir. Não! Deus mostrou a Jó a sua soberania. Quando não pudermos entender o que Deus está fazendo, meus amados, podemos saber que Ele está no controle. Ele é o nosso Pai, não nos deixa, nem nos desampara. Tudo que Satanás intentou contra Jó, Deus o reverteu em bênção, porque Deus é o único que pode transformar o mal em bem. Satanás tentou afastar Deus de Jó, mas Jó ficou mais e mais e mais perto de Deus. Satanás tentou destruir a confiança de Jó através do sofrimento, mostrando que Deus não era nem soberano, nem amor, mas Jó se curvou diante da soberania de Deus. Amados irmãos, nós precisamos, amados irmãos, confiar mais e mais em Deus. Nesses dias, o diabo não está de quarentena. Ele quer que eu e você venhamos desconfiar de Deus, venhamos deixar de crer em Deus, na sua palavra, no seu poder, na sua soberania. Mas nós precisamos seguir o exemplo de Jó, não importa as circunstâncias. Amados irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, nos achegar diante da presença de Deus. Não importa a crise que estejamos passando, Deus está no controle. Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Portanto, nós precisamos continuar orando como aquela mulher que, em meio à crise, amados irmãos, um dia se dispôs a orar, a clamar a Deus, a buscar a Deus através da oração. E então o satanista, ao ouvir a oração daquela mulher que clamava a Deus por suprimentos, por alimentos, amados irmãos, então fez uma grande feira, mandou os seus servos, os seus trabalhadores e a casa daquela mulher no outro dia e disse: olha, quando vocês chegarem lá, diga que quem mandou foi o diabo, não foi Deus. E assim eles fizeram, amados irmãos. Foram depois à casa daquela irmãzinha que orara pedindo a Deus que suprisse as suas necessidades. E então o satanista que enviou a compra para aquela crente que estava passando por lutas, por necessidade, e quando ali eles chegaram e falaram: você não vai perguntar quem foi que mandou? Ela então disse: quem foi? Eles falaram: foi o diabo que mandou. Ora, meus queridos irmãos, o satanista que enviou a compra para aquela crente, disse: foi o diabo que mandou. E aquela mulher então respondeu: quando Deus quer, até o diabo obedece à ordem de Deus. Isso é verdade. Satanás tentou azedar o coração de Jó com mágoa de seus amigos, mas Jó intercedeu por eles. Satanás tentou tirar tudo de Jó, mas Deus devolveu em dobro. Satanás tentou afastar Jó da presença de Deus, mas Jó, queridos irmãos, se achegou mais e mais diante do Senhor nosso Deus, de tal maneira
que ele disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Queridos e amados irmãos, nós precisamos seguir o exemplo de Jó no meio da crise, pois o nosso Deus ainda é o mesmo. Jó compreendeu, queridos irmãos, algumas coisas. Ele entendeu que não há crise que Deus não possa reverter. Bem sei que tudo podes. Jó 42, verso 2. Ele entendeu que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. E nenhum dos teus desígnios, dos teus planos, podem ser frustrados. Ele admitiu que o seu conhecimento de Deus ainda era superficial. Eu te conhecia só de ouvir. Vede Jó 42, verso 5. Ele passou a conhecer a Deus de forma mais profunda, pessoal. Mas agora os meus olhos te veem. Ele reconheceu sua precipitação no falar. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele passou a conhecer profundamente a si mesmo. Por isso, me arrependo no pó e na cinza. Meus queridos, nós precisamos seguir o exemplo de Jó. E aí nós podemos contemplar a ação de Deus na restauração de Jó. Deus restaurou, queridos irmãos, todas as áreas atingidas na vida de Jó. Deus restaurou os bens de Jó, dando-lhe o dobro. Hoje Deus pode pôr em ordem as nossas vidas, a sua vida financeira. Ele pode reerguer você. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que age. Deus restaurou a saúde de Jó de tal maneira que ele viveu mais 140 anos. Ele viu seus filhos e os filhos dos seus filhos. Ele teve uma vida longa e feliz. Deus pode curar suas enfermidades. Deus pode lhe dar a alegria de ver os seus filhos crescendo, se casando. Deus pode lhe dar a alegria de ver os seus netos e sendo instrumentos de bênção no mundo. Deus restaurou o casamento de Jó. O casamento de Jó foi curado, transformado. Acabou a mágoa, a revolta, o esfriamento. Deus é especialista em reparar vasos quebrados. Para Deus não há causa perdida, nem casamento perdido. Talvez você pense que o divórcio é a única saída, mas Jesus pode transformar a água em vinho. Deus restaurou os filhos de Jó. Agora Jó tem 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Não deu o dobro, porque não perdemos os nossos filhos com a morte. Não, seus filhos não são filhos da promessa. Não abra mão dos seus filhos. Aqueles filhos que hoje podem estar lhe trazendo dor, amanhã podem ser baluartes nas mãos de Deus. Nós não criamos os nossos filhos para o mundo, a carne ou o diabo. Nós criamos os nossos filhos para a glória de Deus. Jó restaurou os amigos, Deus restaurou os amigos de Jó. Em vez de guardar mágoa das pessoas que falam mal de você, ore por eles, porque através da intercessão, Deus vai curar você e perdoar os seus amigos. Portanto, há esperança, queridos irmãos, há restauração. Não diga tem uma grande crise, estamos passando por uma grande crise, mas erga os olhos para os céus e diga: eu tenho um grande Deus que pode fazer aquilo que eu e vocês, nós não podemos fazer. O nosso Deus é o mesmo Deus, o nosso Deus é o Deus de Jó, queridos e amados irmãos. É o Deus que restaura famílias. Portanto, deixe de murmurar, dobre os joelhos, comece a orar e os céus se manifestarão, pois dos céus vem a restauração. Foi quando Jó começou a orar que a sua cura brotou. Jó começou esse processo tendo Deus como ponto principal de relacionamento e terminou com Deus em primeiro lugar. É tempo de buscar ao Senhor, de nos entregar ao Senhor, de clamar ao Senhor, porque Ele nunca nos deixou, nem nos desamparou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nele está a nossa esperança, não importa as circunstâncias.
O diabo continua nos atacando. O diabo quer que eu e você venhamos nos afastar de Deus, venhamos duvidar de Deus, da sua palavra, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Mas nós não podemos ceder diante dos engodos do diabo. Ora, no meio do sofrimento, nós precisamos ter a confiança de Jó. Eu sei que o meu Redentor, Ele está vivo, ainda que Ele me mate, nele eu crerei. Não importa o que as pessoas venham pensar ou venham falar, amados, de mim, de você ou de nós, ou das circunstâncias que estão diante de nós, nós precisamos confiar em Deus, depender em Deus, porque no Senhor Deus há restauração. O mesmo Deus que restaurou a Jó, Ele ainda é o mesmo ontem e hoje. Ele pode fazer com que essa crise venha passar, e nós cremos que ela vai passar, amados irmãos, porque nada pode frustrar os planos do nosso Deus. Ele está no controle, não é o homem, mas no tempo de Deus, de conformidade com a vontade de Deus, Ele está no controle. Nada foge ao controle de Deus. A crise não significa que Deus nos abandonou, não significa que Deus deixou de governar, de ser o soberano, não significa que Deus deixou de nos amar, não significa, queridos irmãos, que estamos abandonados, não. Mas nós precisamos ter a certeza de que Deus está no controle. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, pare e pense, erga a cabeça, não desanime. É tempo, queridos irmãos, de confiar no Senhor nosso Deus, de nos entregarmos nas mãos dEle, na certeza de que Ele é o mesmo ontem e hoje. Não importa, não podemos desanimar. Mesmo que os nossos filhos que foram criados, quem sabe seu filho foi criado na presença do Senhor, hoje esteja distante, quem sabe seu esposo, sua esposa, mas Deus pode restaurar os nossos bens, Deus pode restaurar os nossos filhos, Deus pode restaurar nossas famílias. Não há uma crise demasiado grande para Deus, nada é impossível para Deus. Deus pode salvar aquele que está perdido, morto em seus delitos e pecados, porque o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Há esperança no Senhor nosso Deus. Ergamos a cabeça e alegres, queridos irmãos, não obstante as investidas do mal. Portanto, amados irmãos, não se esqueça, não podemos baixar a guarda. Amados, o mundo espiritual não está de quarentena, o diabo não está de quarentena. Ele quer que eu e você venhamos nos afastar de Deus, venhamos duvidar de Deus, do seu poder, do seu amor, da sua graça, do seu favor, da salvação que há tão somente no Senhor. Mas enquanto se diz hoje, nós precisamos confiar que no Senhor Deus há restauração, há esperança, há vida. Oh, queridos, a restauração, nós sabemos que isto um dia vai passar. Pode ser hoje, amanhã. Deus sabe todas as coisas. Ele está no controle, Ele sabe o porquê e o para quê de todas as coisas. Cabe a mim e a você tão somente confiarmos nele. O Deus de Jó também é o nosso Deus. E Ele nos diz, porque o Senhor não muda. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. E se nós estamos aqui é tão somente pela sua graça e a sua misericórdia. Portanto, devemos erguer a cabeça, confiar no Senhor e entregar tudo nas suas mãos, na certeza que Deus proverá. Deus não mudou. Ele continua o mesmo, soberano, reinando, amados irmãos, nos sustentando, nos guardando e nos fortalecendo. Portanto, olhe para Deus e veja quantas maravilhas Ele não já operou na sua vida durante todos esses anos. Ele nunca te deixou, nunca desamparou. E mesmo quando Ele nos permite passar por momentos difíceis, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. E sem dúvida Ele nos dará, amados irmãos, condições para vencer. Ele é a nossa esperança, é a razão do nosso viver. Vale a pena seguir e servir ao Senhor, pois é o mais fascinante projeto de vida. O Deus de Jó
Ele também é o nosso Deus. Portanto, a Ele toda a honra e toda a glória. Sigamos e prossigamos em seguir ao Senhor. Ele nunca nos deixou, nunca nos desamparou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Amados, não somente o que diz respeito aos dramas da vida, mas quando nós cremos nele, nos entregamos a Ele, vivemos neste mundo na perspectiva da mansão celestial do céu, porque sabemos que somos peregrinos neste mundo e estamos caminhando para a mansão celestial. Por isso, pare e pense, agradeça a Deus, não se desespere, não desanime, mas creia em Deus, olhe para Deus, confie em Deus, na certeza de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está no controle de tudo e de todos. Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar. Ele sabe o que nós estamos passando nesses dias, queridos irmãos. Ele sabe o porquê e o para quê de todas as coisas. Portanto, não desanime. Não importa as circunstâncias, não importam os ataques do diabo. O diabo vai continuar lançando os seus torpedos inflamados contra as nossas vidas. O diabo não quer que nós venhamos confiar em Deus. Mas, queridos, a cada momento, a cada instante, nós precisamos crer que há restauração no Senhor, que há salvação no Senhor nosso Deus. Conheça mais e mais a Deus, busque mais e mais uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, na certeza de que não existe nada melhor do que seguir e servir ao Senhor. Não importa as circunstâncias, não importam as crises, pois no Senhor há restauração, no Senhor há salvação, no Senhor há vida, no Senhor está a nossa esperança. Portanto, a Ele toda honra e toda glória para todos sempre. Amém. E que Deus continue nos sustentando, nos fortalecendo para a honra e glória tão somente dele. Amém. Cantamos acerca da realidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e o teu amor se for medo. Ainda que eu me encontre no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Posso ver a luz que está vindo, um coração que espera, incomparável pureza luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui.
nosso Deus nunca nos deixou. Haverá um dia, haverá um fim para os problemas, amados irmãos. Nosso Deus nunca nos deixou, nunca nos desamparou. Então nós temos razão para louvar, para cantar, porque no Senhor há esperança, há restauração, há vida. E que assim eu e você possamos a cada dia, a cada momento, nos fortalecer no Senhor, pois Ele é a nossa esperança. Portanto, louve, exalte, glorifique ao Senhor. Não importa as circunstâncias, Deus está no controle. Ele nunca nos deixou, nunca nos desamparou. Haverá um fim para os problemas. Esta crise vai passar. Esse drama, queridos irmãos, um dia chegará ao final. E, independente de qualquer circunstância, nós precisamos nos fortalecer no Senhor a cada momento, a cada instante, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Portanto, levante a sua voz, adore ao Senhor, agradeça a Ele por mais um dia que Ele nos deu, por esta noite que Ele está nos concedendo, porque até aqui Ele tem nos ajudado. E estamos assim chegando ao final de mais um momento de esperança. E eu quero agradecer a companhia dos meus irmãos, dos meus amigos que estiveram conosco em mais um momento devocional. Agradeço assim e mando meu abraço para a Ana Lídia, que Deus continue te abençoando, Ana Lídia Rios, para Rossini Vilela, que Deus abençoe, um grande abraço. Meu abraço também para a nossa irmã Vilma Bonfim, lá em Itamaraju, na Bahia, que Deus continue abençoando. Um abraço para Aloísio, que Deus continue te abençoando. Um grande abraço também para a nossa irmã Cláudia Carvalho e família, que Deus abençoe juntamente com o presbítero Zé Cícero e familiares. Meu abraço para Marcos Ferreira, o meu abraço para Josilene Nóbrega, um abraço para Mário César, que Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço para Vanessa Santana, que Deus abençoe. Meu abraço também para o presbítero Juarez Dourado e família lá em João Dourado, na Bahia, que Deus continue abençoando juntamente com todos os nossos irmãos aí de João Dourado. Um abraço para a nossa irmã Eliane Alves, que Deus continue abençoando a cada dia. Um abraço para Antônio Rios, que Deus te abençoe, meu querido irmão. Um abraço também para a nossa irmã Maria Helena Souza, que Deus abençoe juntamente com todos os seus familiares. Um abraço para a nossa irmã Maria, e digo Helena, um abraço para a nossa irmã Helena Souza, que Deus abençoe mais e mais juntamente com todos os seus familiares. Um abraço para o nosso irmão Hélio Vilela, um abraço para Juniel Oliveira, que Deus abençoe. Meu abraço para Carlos Miranda, que Deus te abençoe. Meu abraço para a nossa irmã Marta Almeida e família, que Deus continue abençoando para a glória do Senhor nosso Deus. Meu abraço também para Sávio Vilela e família, que Deus continue te abençoando, Sávio, e fortalecendo para a glória do Senhor nosso Deus. Meu abraço para a nossa irmã Déia Araújo, que Deus continue abençoando minha irmã Déia e família. Um abraço para a nossa irmã Evanusa Areias, lá em Saluá, que Deus abençoe juntamente com todos os seus familiares. Um abraço para a nossa irmã Erivânia Melo, que Deus continue abençoando minha irmã. Grande abraço também para Cleide Bezerra. Um abraço para Luciano. Meu abraço também para Ana Glória, que Deus te abençoe, Ana, juntamente com a sua família. Um abraço para o presbítero Técio, que Deus te abençoe, meu amado irmão. Um abraço para Ieda Rodrigues. Um abraço assim também para todos os nossos queridos irmãos e amigos. E nossa irmã Ana pede oração pela saúde da sua família, que Deus possa assim estar protegendo, guardando e abençoando e restaurando e fortalecendo para a glória do Senhor. E assim nós estamos chegando ao final do nosso momento de esperança. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, rogando pelas nossas vidas, nossas famílias, igrejas, rogando que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Eu convido você para juntos nos achegarmos diante do trono da graça de Deus, o grande privilégio que Ele nos dá de podermos, irmãos, orar, pois a oração é um privilégio que Deus nos concede. Senhor Deus, aqui estamos diante da Tua presença e em nome do Teu Filho Jesus nós queremos Te agradecer por mais um dia, pela vida, o Teu cuidado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos Te agradecer por mais
esta noite que estás nos concedendo. Eu te rogo, ó Deus, neste momento, pela família da nossa irmã Ana, estendes as tuas mãos, sê com a saúde, ó Pai, dos seus familiares, da tua serva, dos seus filhos, ser também com as nossas vidas, ó Pai, ser com a saúde de cada família aqui representada nesta noite, pois carecemos do Senhor, precisamos do Senhor, porque sem o Senhor não há esperança, não há força, não há restauração, não há salvação. Mas, ó Deus, nós nos quedamos diante da tua presença e rogamos, tem misericórdia de nós, pois somos fracos, miseráveis, pecadores. Sozinhos não podemos resistir aos ataques satânicos, ó Deus. Por amor do teu nome, continua nos sustentando, nos fortalecendo e nos livrando dos torpedos malignos, ó Pai, e que nunca nós venhamos deixar de confiar no Senhor, de andar no caminho que conduz para a vida, que nunca venhamos nos conformar com o mundo, a carne e o diabo. Ó Deus, entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, rogamos a tua direção e proteção nesses dias difíceis pelos quais nós estamos passando. Sabemos que a nossa esperança está no Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer com que os homens venham, ó Pai, descobrir um remédio, uma vacina para vencer esta pandemia. Mas se o Senhor quiser, o Senhor também pode, de maneira extraordinária, fazer com que essa pandemia venha cessar. Mas seja feita a tua vontade e não a nossa, pois tu és soberano, tu tens o controle e o domínio de tudo e de todos nas tuas mãos. Aumenta-nos a fé e não nos deixes nem nos desampares, mas continua nos fortalecendo e nos guiando nos teus santos e retos caminhos, e que nunca nós venhamos olhar para trás, não obstante as circunstâncias adversas, ó Deus. Pois é o que eu te peço, como tudo te agradeço e tudo entrego nas tuas mãos. Dá-nos uma noite em paz e o amanhã, ó Pai, entregamos ao Senhor, na certeza de que o Senhor proverá. Pois é o que eu te peço, ó Deus, como tudo te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma boa noite e até amanhã, se o nosso bom Deus assim nos permitir. Amanhã às 19 horas estaremos juntos em mais um momento de esperança, assim adorando ao Senhor, meditando na sua palavra, que é viva, santa e eficaz, pois é a palavra que nos fortalece. É a palavra que faz com que nós possamos, amados, não obstante a crise, vencer as lutas e os desafios que estão diante de nós. Precisamos permanecer firmados na palavra de Deus e no Deus da palavra. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e amigos. Amém.